Mas agora vamos ler juntos Mateus capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Não acumulei para vocês, vós, outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui, feche a atenção aqui. Reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Só de Jacques falou até agora. Fala de novo, o reino de Deus. Aí chegou. Por que essa insistência no reino de Deus? Porque talvez essa seja uma das grandes tônicas da própria pregação de Jesus. Nos evangelhos chamados sinóticos, que são aqueles evangelhos que são semelhantes, por tratar a vinda do reino de Deus, por tratar da biografia de Jesus de forma semelhante, é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses evangelhos chamados sinóticos, aparece constantemente a expressão reino de Deus. No evangelho de Mateus, ele chama de o reino dos céus. Isso aparece centenas de vezes nos lábios de Jesus, inclusive fora do Sermão da Montanha. Jesus tem como tema fundamental a vinda, a chegada, a implantação do reino de Deus. E nas palavras do próprio Senhor Jesus, o reino de Deus é a solução para uma humanidade que está em pecado e sofrendo. A solução para o pecado e para o sofrimento da humanidade, segundo o próprio Senhor Jesus, é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele também é tema do único sermão de Jesus registrado no Novo Testamento, que ele é chamado por nós de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E começa no capítulo 5, olha para a sua Bíblia aí, o Sermão da Montanha começa no capítulo 5, do versículo 1, e ele vai até o final do capítulo 7. E se nós fôssemos fazer uma divisão, ou um estudo a respeito do Sermão do Monte, nós poderíamos dividi-lo da seguinte maneira: do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 5, acompanha comigo aí na sua Bíblia, nós poderíamos chamar esse trecho de uma introdução do sermão, mas é uma introdução com uma perspectiva do que deveria significar aquilo que Jesus está falando para a vida dos seus discípulos. Porque se você prestar atenção, logo no início do capítulo 5, ele despede a multidão e chama os discípulos para junto de si. Eles sentam no pé da montanha, e aí a multidão está lá atrás. Mas Jesus está falando isso, o Sermão da Montanha, para os seus discípulos. Ou seja, tudo que está aqui é para quem já é crente, é para quem já caminha com Jesus, é para quem se declara discípulo do Senhor. E aí Jesus chama os seus discípulos e diz: discípulos, a partir de agora vocês devem se compreender, vocês devem se enxergar como sendo cidadãos do reino de Deus. Por quê? Porque a vida no mundo é uma, e a vida no reino de Deus é outra vida. Presta atenção, você precisa inculcar isso na tua cabeça. Se no mundo, como ele está concebido, as pessoas riem, no reino de Deus, bem-aventurados são aqueles que choram. No mundo as pessoas se sobrepõem umas às outras, se ensoberbecem, as pessoas são arrogantes, orgulhosas, mas no reino de Deus, bem-aventurados são os humildes. Se no mundo as pessoas resolvem os seus conflitos na base do tiro, porrada e bomba, na base da força, da guerra, da violência, não é assim no reino de Deus. Jesus vai dizer que no reino de Deus, bem-aventurados são os pacificadores. E aí Jesus introduz o chamado Sermão da Montanha, mostrando que uma vida com Deus é uma vida diferente. Uma vida que o reino de Deus propõe é uma vida fora da vida do mundo, diferente.
E aí a partir do versículo 13, acompanhe com a sua Bíblia, até o versículo de Jesus fala sobre a identidade desse cidadão do reino. Você que é discípulo e que se inseriu no reino de Deus, qual é a sua identidade? O cidadão do reino, ele é o sal, ele é a terra, ele é a luz do mundo. Paulo, ele interpreta, entende essa verdade quando ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás e eis que tudo se fez. Já dormiram? Tudo se fez? Fique comigo aqui, acompanha aqui, viva o negócio comigo, pelo amor de Deus, presta atenção. Essa é a identidade do cristão no reino de Deus. Ele é uma nova criatura, ele é um sal, ele é a luz, ele foi feito para fazer a diferença. Ele não vai ser retirado do mundo, vai criar asa, vai ter uma auréola sobre a cabeça, vai falar diferente, vai parar. Não, ele está inserido no mundo, mas agora como sal, como a luz, como aquele que faz a diferença. Amém? Essa é a identidade dos discípulos. Essa é a identidade do cidadão do reino de Deus. Versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 48, um recorte um pouco maior. Jesus fala sobre qual deve ser o caráter do cidadão do reino. E ele vai dizer que o caráter do cidadão do reino não é baseado mais na antiga lei. O caráter do cidadão do reino não é baseado numa cartilha de regras e normas. Mas o caráter do reino de Deus e das pessoas que pertencem a esse reino é baseado num relacionamento com Ele. Deus quer de nós gente que se relaciona. A lei não transforma. O que transforma é um relacionamento com o Senhor desse reino. O próprio Senhor Jesus diz aí no capítulo 5: ouvistes o que foi dito. Jesus vai repetir isso várias e várias vezes nesse trecho. Eu, porém, vos digo, no passado não era mais difícil, era mais fácil, porque agora não se trata de observar a lei, de guardar a lei, mas de viver de acordo com a vontade de Deus. E aí Jesus vai dar série de exemplos, como era na lei e como é agora. E esse trecho termina com a frase de Jesus dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o caráter do reino de Deus. E a partir do capítulo 6, já estou no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 34, Jesus muda o assunto. Dentro do reino de Deus, ele vai tratar sobre qual é a espiritualidade. E esse é um dos trechos do Sermão da Montanha mais extraordinário. Inclusive, está localizado no texto que nós acabamos de ler agora, que daqui a pouco a gente vai voltar. Ele começa falando sobre o dar esmolas. E ele vai dizer que o discípulo que sabe quem é, tem uma identidade, que tem o seu caráter moldado pelo Senhor do reino, ele vive uma espiritualidade no contexto do reino. Por quê? Dar esmola, segundo Jesus, também faz parte da espiritualidade daquele que pertence ao reino de Deus. Fique prestando atenção. Por que que Jesus trata do dar esmolas, do ajudar, do prestar socorro ao necessitado, como sendo parte da espiritualidade daquele que compõe o seu reino? Porque antes as pessoas podiam até dar esmolas com base no desejo de servir, no desejo de ajudar o próximo. Mas agora que estão fazendo parte do reino de Deus, não se dá esmola para ajudar o próximo, se dá esmola para adorar ao Senhor, se dá esmola como manifestação de adoração ao Senhor deste reino. Se antes eu ajudava os outros, agora eu adoro a Deus por meio daquilo que eu estendo ao meu irmão. Eu não faço porque o meu irmão merece, eu não faço porque eu achei que realmente ele está precisando, eu faço como manifestação de adoração a Deus. Você está entendendo ou não, amém? De forma que as esmolas no reino de Deus é uma ação secreta daquele que foi tocado e mudado pelo amor de Deus. Eu vou repetir, usando as próprias palavras de Jesus. Jesus diz: o que a sua mão direita fizer, que não saiba a esquerda. Essa foi a orientação de Jesus sobre dar esmolas, ou seja, é em secreto, é em segredo. Porque quando você dá esmola simplesmente para ajudar o próximo vê você como sendo uma pessoa boa. Agora, quando você dá esmola com um intuito, com um desejo ardente de adorar a Deus através daquilo, o próximo vê em você que Deus é bom. O foco não é mais você ou eu, o foco é que através de você e eu, Deus está sendo glorificado, porque quem recebe ajuda, recebe glória de Deus, dá glória a Deus.
Então Deus é bom, porque Ele tocou na tua vida. Veja. E aí Jesus segue falando nesse sermão sobre oração. Dentro da espiritualidade Ele começa a falar sobre a oração. E aí Ele vai dizer que a oração não é mais uma prática litúrgica, que é feita no momento do culto, numa praça ou num momento de reunião, não. Oração não é cerimônia. A oração é uma atividade que se pratica também dentro de um local chamado quarto. Jesus tira a prática da oração do centro religioso, da sinagoga, do culto, da igreja, e leva para dentro da casa de quem está orando. E Jesus fala que assim como dar esmola, a oração também deve ser em secreto. Jesus diz: quando orares, entra no vosso quarto, fechada a porta, falai com Deus que está em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo que orar é muito mais do que falar com Deus. A gente não ensina nossos filhos falando, fala com Deus. Oração é falar com Deus. Aqui Jesus está mostrando que orar é muito mais do que apenas falar com Deus. Orar é estar com Deus. Você está entendendo? Amém ou não amém? Orar é estar com Deus, porque oração é alguma coisa muito mais do que apenas Deus vê ou ouça. Oração é uma coisa que se achega a Deus através de quem está ali, porque quer estar com Ele. E o teu Pai, veja que Jesus estabelece uma relação de intimidade na oração. Você não ora para um santo tal, para alguém que está longe, distante. Você ora para o teu Pai que está ali em secreto, te vendo em secreto, que aguarda a tua chegada. Quando você entra no teu quarto de oração, e quando Ele te vê diante dEle prostrado, Ele te abençoa no secreto. Isso tem a ver com vida com Deus. Vida com Deus. E aí depois Jesus, dentro desse contexto da espiritualidade, Ele falou sobre esmola, Ele falou sobre oração, e também Ele vai falar sobre jejum, porque o jejum também é uma prática para ser alardeada. Preste atenção. Os religiosos não devem tocar trombetas, no sentido de sair falando para todo mundo quando estão jejuando, porque assim como a oração e o dar esmolas, o jejum também é uma prática secreta. Olha como Jesus está instituindo uma nova espiritualidade no reino de Deus. Relacionamento vem também da prática do jejum. O jejum faz parte desse relacionamento com Deus. Por isso o jejum é diferente de greve de fome. Por isso que jejum é diferente de regime, que também é bom, né? Mas há uma diferença muito grande entre jejum e greve de fome. Sabe qual que é a diferença? Vou te explicar. Você quer um aumento de salário? Você por acaso está querendo que o seu patrão olhe melhor para você e te remunere melhor, e ele não está fingindo que não te vê? Você está precisando que um determinado juiz julgue uma causa sua que está parada e o juiz não julga a sua causa? Você quer que um governo se atente a uma reivindicação, mas o governo finge que você não existe. Aí você faz greve de fome. Você faz greve de fome. Você anuncia que você está em greve de fome. Fala, olha, vou ficar sem comer, um motivo de, sei lá, de, como é que é a palavra? Fugiu da minha cabeça. De reivindicação. Eu vou fazer greve de fome até que aquilo que eu preciso seja atendido. Já vi gente falar de tal de greve de sexo, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas o objetivo também é o mesmo. Faz a greve, reivindicando algo, comunica que está em greve de fome, ou de seja lá qual for a coisa, desejando que aquilo que lhe falte seja alcançado. Infelizmente tem gente transformando o jejum em greve de fome. Eu vou ficar sem comer até que Deus atenda aquilo que eu estou precisando. O jejum não é greve de fome, irmão. Não é não. O jejum, na verdade, não tem nada a ver com greve de fome. Jesus vai dizer aqui no Sermão da Montanha que jejum não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Presta atenção. Talvez você tenha faltado nessa aula de discipulado. Jejum não tem nada a ver com aquilo que eu quero, ou que eu quero conseguir de Deus. Jejum tem a ver com quem eu quero ser diante de Deus. Você está prestando atenção? Amém ou não amém? Está me ouvindo aí, galeria?
Jejum tem a ver com quem você quer ser diante do teu Pai. Jejum não é para você alcançar algumas bênçãos. Jejum é para que você aprenda a dominar exatamente a sua sede por bênçãos. Porque o seu corpo pede, come mais um pouco. Mas eu digo, eu não comerei. Para que você aprenda, meu corpo, minha carne, que o mais importante não é satisfazer a tua necessidade, mas o mais importante é a palavra que vem da boca de Deus. Então o jejum é para te ensinar, meu caro, não aquilo que você pode receber de Deus, mas em quem você está se transformando diante do seu Deus. Esse jejum serve para ter o que eu quero, o que eu preciso, serve para eu não ter. Jejum é abrir mão para eu não tomar. Isto é jejum. Eu não jejum para Deus me dar alguma coisa, eu jejum para dizer para o meu corpo, eu vivo pela graça de Deus. É uma disciplina que está dentro da espiritualidade do cristão do reino de Deus. Vida em oração, dar esmolas, jejum, para que Deus continue reinando na minha vida. Jejum como espiritualidade no reino de Deus. Aí vem o texto que nós lemos. Tudo isso aqui foi introdução. Aí vem o texto que nós lemos e eu quero comentar com ele daqui a pouco. Mas olha só o que finalmente o texto diz no versículo 25. Depois do jejum, Jesus coloca o quê? Fala qual o tema? Versículo 25. Ansiedade. Por quê? Porque viver na dependência de Deus não é fácil. Muitas vezes você fica ansioso, fica ansiosa, porque esperar em Deus não é fácil. Também não quer dizer que quando nós esperamos, nós resolvemos as coisas. Não, significa só para dizer que não é uma coisa fácil. Não é fácil esperar em Deus, não é fácil confiar em Deus, não é fácil dar esmola sem que ninguém veja, não é fácil entrar no quarto secreto de oração e orar quando ninguém está vendo, não é fácil, não é fácil. E quando for, eu que precisar, será que alguém vai me socorrer? Veja como é difícil dar esmola sem contar e cantar trombeta. Veja como que é difícil você ajudar alguém que precisa de forma calada. Porque indiretamente vem na nossa mente essa pergunta: e quando eu precisar? Será que alguém vai me socorrer? Não é fácil orar sem que ninguém veja. Porque às vezes a gente pergunta: será que Deus está me ouvindo? Queridos, não é fácil adorar no secreto do nosso coração, do nosso quarto, jejum, outras práticas. Por isso que o Senhor Jesus diz que quando a ansiedade bater no teu coração, Jesus fala aí: não sejais ansiosos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Ou seja, a espiritualidade e a prática espiritual no reino de Deus, ela muda a figura completamente. E aí o capítulo 7, a última parte do Sermão da Montanha, versículo 1 ao 12, Jesus fala sobre os relacionamentos no reino de Deus. E depois do versículo 13 até o final do capítulo 7, é uma conclusão com algumas advertências. Por que advertências? Porque ele vai dizer: depois que vocês se comportarem como filhos do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus, saibam que profetas serão perseguidos, falsos profetas se levantarão contra vocês, eles vão tentar enganar o rebanho, serão como lobos vestidos em peles de ovelha. Mas o segredo para reconhecer os lobos fantasiados de ovelha é qual? Jesus diz: os frutos. Capítulo 7, finalzinho dele, está aí com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada. Pelos frutos os conhecereis. Sabe por quê? Porque lobo não produz fruto de ovelha, por mais que ele se esforce, por mais que seja bonitão, bonitona, por mais que tenha pinta de ovelha, usa paletó e gravata, é lobo, não dá fruto como ovelha. Jesus diz: e é pelos frutos que os conhecerei. E esse sermão da montanha, a nova vida no reino de Deus, a nova vida de um relacionamento com Deus, uma nova espiritualidade, é isso que é o tema central de todo esse sermão. E aí vem o texto que nós lemos, aí vem o texto que nós meditamos agora, nesse contexto de espiritualidade. Jesus está falando exatamente nesse contexto de espiritualidade. E o que nos oferece, meus irmãos, esse texto, é exatamente lições sobre os inimigos da espiritualidade. Por quê?
Porque nós estamos diante de uma realidade. Qual é a realidade que todos nós estamos todos os dias? Diante do pecado, da oportunidade do pecado e diante do sofrimento. Distanciamento de Deus. A vida que nos afasta de Deus o tempo todo. Você não precisa se esforçar para se afastar de Deus. Você percebeu? Facinho, facinho. Você não se esforça para se afastar de Deus. Muito pelo contrário. Então nesse sermão Jesus, ele está falando sobre essa espiritualidade. Esse nosso desafio no reino. E ele vai nos alertar sobre quais são alguns inimigos da espiritualidade. Das tragédias que tentam nos afastar de Deus. Das tragédias que tentam nos impedir de participar da construção desse reino de Deus, que já é, porque ele já veio, mas é ainda não, porque ele não se consolidou, se consolidará com a vinda de Jesus, mas ainda estamos no reino. Então, quais são as tragédias atuais que estão nos afastando da prática da espiritualidade do reino de Deus? Primeira tragédia que Jesus fala aqui, nesse contexto de espiritualidade da vida do reino, é a tragédia que eu vou chamar aqui de a perda da noção da eternidade. Diga comigo, perda da noção da eternidade. Perda da noção da eternidade. Olha só o que diz do versículo 19 até o versículo 21. Coloca aí, Camila, por favor. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Em outras palavras, tudo aquilo que nós podemos conquistar e construir nessa vida, nesse mundo, está sob ameaça. Não está com uma segurança definitiva em relação àquilo que nós podemos experimentar. Tudo está em constante ameaça. Aliás, qual que é o conceito da Bíblia Sagrada sobre posse? O que a Bíblia diz sobre posses? Irmãos, o conceito da Escritura Sagrada acerca sobre posse é aquilo que não te pode ser tirado. Você pode dizer que você possui alguma coisa, se essa coisa que você está dizendo que você possui, não te pode ser tirado. De forma que, se é assim, nem a sua vida é sua, porque ela pode te ser tirada. Você está entendendo? Amém ou amém? Nem a sua vida, nem a minha vida é sua. Porque você e eu não podemos preservá-la pela nossa própria vontade. Ninguém sai de casa querendo morrer. Mas pode acontecer. Alguém pode te tirar, um caminhão pode chegar, você pode ficar doente. Nem a vida nós possuímos, porque até mesmo a nossa vida pode nos ser tirada. Que tipo de poder você tem diante do algoz? Quando ele aponta um revólver diante da tua cabeça, decidindo tirar a tua vida, que tipo de poder você tem? E a sua casa também não é sua, o carro também não é seu, os seus filhos também não é seu, não são seus. Que poder a gente tem para fazer com que tudo funcione da maneira como nós sempre planejamos? Nenhum. Por isso, nesse contexto sobre a ansiedade, o próprio Senhor Jesus vai falar exatamente mais ou menos sobre isso. Quem é que por mais ansioso que esteja, Jesus diz, quem que mais ansioso possa acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado é uma medida que vai do braço ao final do antebraço, mais ou menos uma média de um homem adulto, 40 centímetros. Jesus está dizendo, na linha da sua vida total, com a tua ansiedade, você não acrescenta nem 40 centímetros no curso da sua vida. Por quê? Porque a ansiedade, ele vai dizer, é inútil, e ninguém consegue fazer isso. A vida não é minha, as minhas coisas não são minhas, sabe por quê? Porque tudo isso vai passar. Então o que é meu então, pastor? O que é meu então? O que é meu então? Jesus vai dizer que é teu aquilo que está guardado na eternidade. E aquilo que Ele te entregará, e será teu para sempre. É isso. Porque se posse é aquilo que nunca nos pode nos ser tirado, então eu não estou falando daquilo que está aqui, porque tudo que está aqui pode nos ser tirado. Então eu só possuo aquilo que está guardado em Deus para a minha vida. E a boa notícia para você e para mim nessa noite, meus irmãos, é que Deus tem uma herança guardada para você e para mim. E aí você não entendeu? Você está pensando no carro, na moto como sendo mais importante. Você está pensando mais no hoje. Você esqueceu que desde a sua vida, do seu nascimento aqui, quando você chegar a morrer aqui, tua vida não acaba aqui.
que existe uma vida na eternidade. Eu vou repetir para você: Deus tem uma herança eterna guardada para você. Acho que você entendeu. E a Bíblia vai dizer que essa herança nem a traça, nem a ferrugem consome. Por isso no versículo 20, olha aí: ajuntai para vós outros tesouro nos céus, aonde a traça, onde as ameaças não podem roubar, nem consumir, nem invadir, nem tomar nada disso. Ou seja, você precisa fazer uma escolha. E qual é a importância dessa escolha? Olha só o versículo 21: aonde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Em outras palavras, o que Jesus está falando aqui, meu irmão, é: você precisa decidir de uma vez por todas, se você vai assumir como seu aquilo que você tem hoje, nessa vida aqui. E aí você vai passar a vida inteira lutando contra todas as ameaças que tentam de todas as formas roubar tudo isso de você. Ou você vai finalmente assumir como seu aquilo que está reservado em Deus para você. E aí, nem o diabo toma, ninguém toma aquilo que é seu e Deus tem guardado para você. Você precisa fazer essa escolha, tem que fazer essa escolha rápida. É uma noção de eternidade que infelizmente nos nossos dias se perdeu. Isso não é um tema de mensagem que vai bombar no YouTube. Eu sei que não vai. O importante é que bombe no teu coração. É preciso resgatar a noção da eternidade dentro de nós. Isso é um privilégio, uma bênção. E eu quero viver muito disso. Eu quero ser feliz com os meus irmãos. Quero ser feliz na igreja. Quero ser feliz no reino de Deus. Quero ser feliz com as pessoas que Deus colocou ao meu redor. Mas eu não posso perder de vista que a minha vida está oculta em Cristo. Está oculta em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento: a minha pátria não está aqui, a minha pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo como o seu, num corpo da sua glória, pelo poder que Ele tem de submeter a si todas as coisas. É lá que está a nossa vida e não aqui, meus irmãos. O mesmo apóstolo Paulo diz ainda que a nossa, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, na sua correria semanal, nas suas conquistas, nos seus planos, nos seus projetos, se a nossa vida estiver apenas limitadas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança está apenas em Jesus me dar um bom emprego, uma boa saúde, um bom carro, ter uma boa casa, embora tudo isso seja muito bom, se a minha esperança estiver apenas na realização dos meus sonhos pessoais, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Porque para onde eu irei, o que eu farei quando a minha vida daqui passar? E ela passa. A nossa esperança não deve estar somente aqui. Nosso tesouro não deve estar somente aqui. Porque o coração meu, seu, está muitas vezes nessa coisa. E aí vem a mesquinharia, vem a ganância, como fruto dessa vida de busca de posses. De fato, se nós colocarmos o nosso coração nas coisas que nós temos e não naquilo que Deus tem para nós, nós somos sujeitos a todos esses frutos. Precisamos de uma vez por todas, irmão, resgatar a noção da eternidade. Nós somos mais do que tudo isso, irmãos. Tudo isso, nós somos mais, muito mais. E glória a Deus por isso. Há uma vida nos aguardando depois dessa. Há uma vida prestes a ser inaugurada em nós, quando esta vida aqui acabar. Podemos ser sepultados aqui como derrotados, mas subiremos aos céus para viver uma vida de glorificação e eternidade, como príncipes de Deus. Há uma noção de eternidade que precisa ser cravada no nosso coração. Será que estamos vivendo como quem sabe que a nossa vida não acaba aqui? Será que temos vivido assim? Perda da noção de eternidade. Segunda tragédia
que atrapalha a nossa espiritualidade no reino de Deus e nos afasta de Deus é a perda da noção da verdade. Vamos repetir? A perda da noção da verdade. De novo, vamos lá? Dá uma olhada comigo no versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Até aqui está meio óbvio. Os olhos na Bíblia funcionam como uma espécie de janela da alma. Você vai ver isso em vários textos da Bíblia. Os olhos como sendo janelas da alma. Eu me lembro muito de uma frase do Rubem Alves, que diz assim: basta que a beleza more nos olhos para que o mundo inteiro seja transfigurado por elas. Porque os olhos fazem essa leitura do mundo e trazem para dentro de nós essa leitura que nós fizemos com os nossos olhos. Eu não sei quantos aqui assistiram esse filme. Eu não estou indicando esse filme porque, embora seja um filme bom, também é um filme com cenas muito fortes. Mas eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme, O Silêncio dos Inocentes. Quem assistiu? O Silêncio dos Inocentes. Talvez você seja igual eu, né? Que quando assiste uma vez já esqueceu quem assistiu. Mas é um filme famoso, é um clássico, né? Já do cinema. E nesse filme tem uma cena muito forte do Anthony Hopkins, que é o ator principal. Ele está preso, ele está numa cela que é uma espécie de gaiola, de jaula. E a Judy Foster, que é uma agente do FBI, que está tentando arrancar algumas informações do Anthony Hopkins, que está preso nessa jaula. E aí chega um momento do filme que ela olha para ele e faz várias perguntas. E dentre essas perguntas que ela faz para ele, eu não me lembro quais são essas perguntas, eu lembro que a resposta que ele dá para ela. Ele olha para ela, agente do FBI, e diz assim: menina, o que é que nós desejamos de verdade? O que é que nós de verdade invejamos? O que é que de verdade nós queremos para nós? O que é que nós queremos tomar para nós todos os dias? Ele devolve essa pergunta para ela. Ela meio que se atrapalha, não entende muito bem o que ele está falando, acha que é uma espécie de jogo, que ele está tentando manipular ela. Ela não soube responder a pergunta dele. E aí ele responde novamente para ela: aquilo que nós vemos todos os dias, é isso que nós desejamos. É isso que nós invejamos, é isso que nós queremos. Aquilo que nós vemos todos os dias, é isso que nós desejamos. E é por isso que talvez seja por isso que a gente diz que o que o olho não vê, o coração não. Você já falou isso pro seu filho quando tampou a cara dele diante da gôndola de brinquedo, né? Eu já fiz isso. Os olhos como sendo essa janela da alma, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros, porém para os impuros e incrédulos tudo é impuro, porque a sua mente e o seu coração são reprováveis. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo no texto que nós acabamos de ler aqui. Mas eu sei que isso é óbvio. A tristeza vem no finalzinho do versículo 23. Está com a sua Bíblia aí? Finalzinho do versículo 23. É aí que bate a tristeza. Jesus diz: caso a luz que está em ti sejam trevas, que grande trevas serão. O problema é quando a luz que há em você não é luz coisa nenhuma, e você sabe disso. É aí que está o problema. O problema está quando você imagina que há luz na sua vida, e essa luz não é luz coisa nenhuma, elas são trevas. Aí o Senhor Jesus diz: que tremendas trevas elas vão ser. Porque uma coisa é você viver nas trevas sabendo que você está vivendo nas trevas, fazendo o que o diabo gosta. Outra coisa é você viver nas trevas achando que está na luz. Essa é uma mentira que solapa a verdade e que faz a gente perder a noção do que é verdade. Esse é o problema. Porque nós nos encontramos em trevas muitas vezes, achando que estamos na luz. E aí Jesus vai dizer que quando a luz que há em nós são trevas, que tremendas trevas são. Porque nós não enxergamos um fato, que nós estamos nas trevas.
O Blaise Pascal, naquele livro que eu sempre cito aqui, chamado Pensamentos, é um livrinho muito interessante. O Blaise Pascal diz assim: realmente é um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal pior ainda, ser cheio de defeitos e não querer reconhecê-los. Quando a luz que está em mim é trevas, são trevas enormes, porque eu perdi a noção da verdade. A verdade para mim se transformou numa mentira, a mentira para mim se transformou numa verdade, virou uma bagunça só. Eu entrei no clima da geração que a gente vive. A geração que nós vivemos assumiu para si que a verdade depende de quem acredita. Ou é aquela famosa frase da pós-modernidade: não existe verdade absoluta. A verdade existe naquilo que se acredita. Ai, 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 ai. Qual que é a grande mentira da vida? Que o caminho é o caminho que você quiser. É a mentira da vida, que a gente acha que é uma grande verdade. Qual que é o caminho certo? É o caminho que você quiser, meu jovem. Escolha o que você quer, esse será o seu caminho. E está tudo bem. E ninguém pode te julgar, porque é a escolha que você escolheu. Meu irmão, se a luz que está em ti são trevas, que trevas enormes são. Porque há uma verdade que não pode ser trocada jamais pela mentira. A verdade, o apóstolo Paulo vai dizer, não eu, o apóstolo Paulo, que nós precisamos fugir do que ele chama na Bíblia de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Ânimo dobre é a vida dupla, duplos sentimentos. Eu sou uma coisa na frente e sou outra coisa por trás. Nossa, eu tenho um ódio disso. Se eu tenho um ódio disso, eu suporto e não suporto, imagina Deus. Vida dupla, sabe? Isso gera uma ansiedade, meus irmãos. Por quê? Porque na sequência do texto, Jesus vai falar exatamente sobre ansiedade. Olha na tua Bíblia aí. Quando ele termina de falar sobre isso, ele vai falar sobre ansiedade. Por quê? Porque dividir-se em dois ou mais gera ansiedade, gera muita ansiedade. Muito, muito. Você quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém, nem você mesmo. É ou não é verdade? Estou mentindo? Não estou. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Sempre foi assim. Sempre, e sempre será assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus te quer por inteiro, meu irmão. Jesus te quer por inteiro, meu jovem. O Henry Nouwen, no livro A Volta do Filho Pródigo, um livrinho interessante, está sendo editado no Brasil, se você quiser me dar de presente, me dê. Ele diz assim: Deus é um amante possessivo, que me quer por inteiro o tempo todo. Ele está fazendo uma figura aqui, usando a figura do filho pródigo, dizendo: Deus é um amante possessivo, que me quer por inteiro o tempo todo. Conceito de inteireza. Talvez se ele tenha se baseado na própria palavra de Jesus, que diz assim, Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou aquela outra palavra de Jesus que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim e não aborrece pai, não aborrece mãe, não aborrece irmãos, não aborrece mulher, não aborrece família, bens, coisas, não é digno de mim. Porque Deus não quer absolutamente nada menos do que você inteirinho. Inteirinho. Mas nós somos uma geração que está acostumada a dar o que sobra. Dá o que sobra. Nós somos uma geração acostumada a dar as sobras para Deus. Cansei de pessoas vindo na igreja dizer assim: ah, pastor, eu até quero dar o dízimo, mas não sobra. Não vai sobrar não. Essa é a nossa cultura. Deus, o que sobra. Para o Senhor, o que sobra. E a gente transfere isso para as mais diversas áreas da nossa vida. Não só no dinheiro, para tudo. É o que sobra do meu tempo. É o que sobra da prioridade da minha semana. É o que sobra da minha juventude. É o que sobra. Meu tempo, o que sobrar, isso eu darei. Os meus esforços, o que sobrar, o que restar, aí eu posso entregar. Aí eu oferecerei para Deus. Faço isso em todas as áreas da minha vida. Família, tempo que sobrar, aí eu dedico para a família. Tempo para os filhos, tempo de qualidade, não dá para ter tempo de qualidade, dá para ter tempo, porque é o tempo que sobrou na agenda, é o que sobra. E aí a gente não sabe por que os nossos relacionamentos estão desmoronando,
porque a gente só dá o que sobra de nós. Você dá o tudo de si para o teu patrão, mas não consegue passar 5 minutos de tempo de qualidade com o teu filho, com a tua esposa. Está cansado. Eu sei que você trabalhou a semana inteira, está cansado, eu também canso. Mas aí será que não tem uma inversão de prioridade aí? Eu acho que sim. Muitas vezes falta inteireza, muitas vezes falta integridade. A gente perdeu a noção de integridade e nós nos comprometemos apenas com as metades, nos comprometemos pela metade. Mas Deus está nos chamando o tempo todo para inteireza, porque Deus quer de nós, irmãos, que nós sejamos inteiros. E quando Deus nos toma por inteiro, a bênção dele também é por inteiro. Quando eu era menino, 13 anos, tinha o meu negócio bem sucedido de venda de geladinho. Não tinha como não ser bem sucedido, porque eu comprava o sabor e o saquinho, minha mãe dava o leite e ainda fazia. Então, né, a gente já entrava ganhando, né? E eu ia vender. E aí eu fui, né, conversar com o pastor Salles. E aí eu fui, né, com a caderneta, porque eu era, né, cadernetinha. Tinha lá o que entrava na quinzena e o que ia entrar, porque eu vendia fiado. Louco, vendia fiado. E aí eu fui com a cadernetinha para o pastor Salles e eu falei assim: pastor, a gente no final dá o dízimo do bruto ou do líquido? Ia começar o culto, eu acho que ele não podia dar muita atenção para mim. Ele só me respondeu: Rafa, você quer a bênção do bruto ou do líquido? Você quer a bênção do bruto ou do líquido? Eu confesso que eu nunca respondi essa pergunta para ele. Mas também não precisou, entendeu? Porque eu entendi o recado. Ele virou as costas, falou isso aí, e eu fiquei naqueles 5 minutos pensando. Procuro ele depois do culto para a gente terminar essa conversa? Não. Acho que eu entendi o recado. E isso ficou cravado na minha Bíblia, na minha cabeça. E aí eu lanço para você nessa noite: você quer a bênção do bruto ou do líquido? Hã? Você quer o quê? Do bruto ou do líquido? Quando nós nos entregamos por inteiro, a bênção é por inteiro. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não fica devendo para ninguém. A gente fala aqui, ó, a gente está precisando de voluntários para servir com as crianças, voluntários para servir não sei o quê. Na verdade está errado. Está errado. E voluntário? Deus não precisa de voluntário. Deus paga tudo. Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo favor para ninguém. Tudo que você faz para Ele, por inteiro, com integridade, Ele devolve isso em bênção para você. Sirvo a Deus de forma espontânea, consciente, há mais de 25 anos. Deus nunca ficou devendo nada para mim, como eu sei que não fica devendo nada para você. Você quer a bênção por inteiro? Então se lance por inteiro. Irmãos, essa frase: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se eu só me vejo livre da ansiedade quando eu me entrego por inteiro, quando eu repouso a minha vida nos braços amorosos de Deus, meu irmão. Por quê? Porque Deus cuida da nossa vida, Deus cuida de nós, e Ele cuida por inteiro. Então hoje, pelo amor de Deus, entenda: é dia de você se lançar por inteiro, se entregar por inteiro, entregar as suas preocupações por inteiro, por inteiro. Entregar os seus problemas nas mãos dele por inteiro. Entregar a sua mente a Jesus por inteiro. Às vezes a gente vem na igreja e diz assim: Senhor, estou aqui entregando essa situação na sua mão. Mas daí volta para casa. Entregou para quem? Porque no meio do caminho, dentro do carro, já está todo mundo brigando pelo problema de novo. Entregou para quem? Você entregou para mim, eu acho. E para Deus não foi, não. Entrega para Deus aqui, e no carro já pega de volta, já sai dando pé do ouvido no menino, brigando com a mulher. Entregou para quem? Para Deus não foi, não. Mas hoje é dia de você se entregar por inteiro. Por inteiro. Porque Deus quer tomar você por inteiro. Todinho, todinho, todinho. E abençoar você também por inteiro. Amém ou não amém? Quando a gente se entrega por inteiro, a bênção de Deus por nós também é inteira. E eu quero orar por você. Queria te convidar para orar comigo. Há uma vida no reino de Deus, e você é convidado para esta vida. Há uma espiritualidade verdadeira no reino de Deus, nessa vida, e você é convidado por Deus para participar dessa espiritualidade.
Há inimigos, meus irmãos, há tragédias para essa espiritualidade, mas você está sendo convidado por Deus nessa noite a vencer todas essas tragédias atuais, em o nome de Jesus. Perda da noção de eternidade, perda da noção da verdade, perda da noção da integridade. Meu irmão, minha irmã, Deus quer você inteiro, não só nessa noite, mas em todas as noites da sua vida. Deus quer você por inteiro. E eu quero orar por pessoas que querem se entregar por inteiro. Eu quero orar por pessoas que queiram desejar toda essa inteireza para si. Se você é essa pessoa, eu te convido a ficar em pé, fechar os seus olhos, para juntos nós orarmos por isso, por esses motivos. Feche seus olhos, por favor. Curva sua cabeça. Oh, Paizinho, obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Visita, por favor, Senhor, cada um desses corações. Visita com a paz, com a alegria do Espírito Santo, com a vitória do Espírito Santo. Deus, em o nome do Senhor Jesus, que essas pessoas comecem a experimentar desde hoje, é por isso que eu oro, elas comecem a experimentar a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Recebe, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas. Abraça, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. São vidas preciosas, vidas por quem Jesus morreu. Abraça essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, abraça essas vidas. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Deus, por favor, devolve-nos a noção da eternidade. Ah, Deus, essa vida pode ser uma bênção, e de fato é, se for na sua presença. Se for na sua presença, a nossa vida é uma bênção, mas ela não é a última palavra. Há uma vida por vir, há uma vida depois dessa, guardada em Deus, prometida na fidelidade de Jesus, e é nessa vida que nós queremos olhar. Oh, Jesus, restaura, por favor, em nós a noção da verdade. Livra-nos, ó Deus, da mentira. Se seguirmos a nossa própria luz, porque a luz que há em nós é trevas, que grandes trevas serão. Mas a luz que há em Ti ilumina todo homem. Essa luz que nós queremos. Oh, Jesus, por favor, resgate em nós a noção da integridade, Pai. Estamos nos entregando por inteiro, e por isso oramos a Ti, e oramos em o nome de Jesus.